Então, eu decidi que este tema do autismo e da sua ligação às vacinas não podia continuar a ser um dogma em Portugal. Vocês sabem que eu penso sempre que tudo deve ser debatido. Tudo deve ter perguntas, dúvidas e a procura de respostas. E, portanto, quando nós temos números que passaram de 2000, de um em cada 1000 portugueses estava diagnosticado com autismo, para o número agora de um para cada 100, sendo que nos Estados Unidos é um para cada 30 neste momento, é óbvio que penso que está mais do que na altura de podermos discutir isto. É evidente também que o autismo é uma condição multifatorial, tem uma base genética, mas também tem uma condição ambiental, etc. E que não vamos encontrar aqui a chave dourada que vai abrir a porta, o portal único para todas as respostas, mas é claro que há muitos pais e muitos profissionais de saúde que procuram, evidentemente, ter alguma clarificação sobre esta condição, o que é mais do que natural e que nós temos que atender a isso, posto que é algo que traz o autismo, é algo que traz muito sofrimento e muitos problemas a muitas famílias. É nessa condição que eu estou aqui hoje, também como psicóloga clínica e doutorada em Psicologia da Saúde, e tenho um convidado, tenho a honra de ter como meu convidado o Dr. Filipe Belanda Trofino, que é um médico que tem feito um trabalho espetacular, é um médico brasileiro, que tem feito um trabalho espetacular. Incrível mesmo, sigam nas suas redes sociais aqui em Portugal. Ele já é muito seguido no Brasil, sigam-no também, porque tem feito um trabalho incrível, justamente de divulgação científica, de consulta aberta e justamente de esclarecimento e da procura de transparência nestas temáticas, que muitas vezes de encobrimento. Filipe, muito obrigada por tirares o teu tempo para conversar. E eu sei que tu tens muitas vezes abordado este tema do autismo e das vacinas. Bom, o prazer é todo meu, Joana. Quando você me fez esse convite, para mim foi uma honra. Eu sempre gosto muito de falar sobre saúde, independente do tema que seja. Eu acredito que cada vez mais a gente tem que olhar para isso, porque a população, de forma geral, está adoecendo, e acredito que isso se deva em função de toda essa vida moderna que a gente tem levado, né? Você disse Sim. muito bem, o transtorno do espectro autista está aumentando drasticamente. E tem lugares nos Estados Unidos, você falou aí 1 para 30, né? Tem lugares que já Uhum. está 1 para 18. Então, Ai, credo, mesmo. na Califórnia, por exemplo, já está 1 para 18. Então, Incrível. vou compartilhar alguns dados aqui Obrigada. e a gente vai dar uma olhadinha nesses números aí. Então, Vamos lá. uma coisa que você já falou, né? O autismo tem a base biológica, sim, Uhum. genética, né? Melhor dizendo. Só que sim, Sim, ele é muito mais um transtorno epigenético do que puramente genético. exato. E esse simples detalhe faz toda a diferença, porque Claro. hoje a gente sabe que existem inúmeras intervenções que a gente consegue fazer, e, Uhum. e quando a gente consegue fazer isso, claro, é uma coisa que dá trabalho e precisa de muita resistência, muita disciplina, muita persistência, na verdade. O Sim, sim. paciente consegue até, em muitos casos, reverter grande parte dos sintomas do transtorno do espectro autista. E eu sei porque eu Pois. trabalho com isso há 8 anos e eu já tive Aham. pacientes que tiveram isso, essa mudança Pois. drástica. Isso é muito importante. A questão da diferença entre a genética e epigenética, para quem não está familiarizado com esses termos, Filipe, se calhar valia a pena tu explicares. Isso é o primeiro ponto. E o segundo é que realmente é super prioritário que as pessoas percebam que não se tem que resignar. E ficar conformadas com o diagnóstico de autismo, porque há esperança e há muitas vezes uma capacidade de recuperação, não é, Filipe? Sem dúvida, sem dúvida. Então, o conceito de epigenética, ele veio com o projeto Genoma. E Uhum, antigamente a gente achava que a maioria das doenças e dos transtornos eram genéticos e que, portanto, não teria muito o que fazer. Então, exato. a condição já era predestinada, já estava posta e nada a gente podia fazer.
Só que daí veio a epigenética, né? E você, se você olhar para a etimologia da palavra, epigenética. Então, o prefixo epi significa estar acima da genética, está sobre Uhum. a genética. E o que está sobre a genética? Justamente o ambiente, nossos hábitos, Exatamente. aquilo que eu faço com a genética que eu recebi. Então, eu costumo dizer sempre uma frase para os meus pacientes que é a seguinte: a genética, ela é o revólver, mas quem puxa Uhum. o gatilho é a gente, Uhum. através das Exato. nossas escolhas, dos nossos hábitos. No final aqui da nossa conversa, eu vou mostrar um trabalho científico que fizeram com dois irmãos gêmeos, que eles eram Uhum. diagnosticados com transtorno do espectro autista em nível 3 de suporte, que é o nível que demanda muita atenção. E eles, Pois. eles fizeram um tratamento de 4 anos com essas duas crianças, tá? E ao final do Uhum. tratamento, de um nível 3 eles passaram para um nível 1 e praticamente, Pois. praticamente se tornaram crianças típicas, tá? Com, Uhum. com mudanças no ambiente, na alimentação, enfim, e alguns suplementos específicos também que ajudam. Então, no final, eu Muito vou, interessante. vou falar sobre Isso esse. dá uma esperança enorme a muitos pais e a muitas famílias que, como tu sabes, e eu também tenho disso no consultório, sentem-se destruídos, arrasados, muitas vezes quando recebem este diagnóstico. Exatamente, porque se a gente coloca que é uma condição puramente genética, logo, não se tem muito o que fazer. E daí os pais ficam desesperados achando que a criança não tem como evoluir. Então, isso a gente sabe que hoje deixou de ser uma verdade, né? A medicina é Uhum. uma área de verdades transitórias que a gente fala, né? Então, aquilo que era Exatamente. verdade lá atrás, hoje talvez já não seja, né? E a gente tem que olhar para essa evolução, porque senão a gente fica para trás e, poxa, a gente está deixando de dar um desenvolvimento para essas crianças que poderiam Claro. estar bem melhores. Então, olha só, esse gráfico aqui mostra muito bem aquilo que você já estava falando ali no início. Então, ó, Uhum. em 1970, um para cada 10 mil. Pois. E, ó, em 1985, um para cada 2.500. Aqui em 2000, um para cada 250. E agora, mais recentemente, isso aqui termina, né, em 2018, um para cada trinta Uhum. e seis. Só que a gente já está em 2025, né? E, Pois. e hoje isso aqui já está muito pior. Como eu falei, em alguns lugares já está um para 18, que é o caso da Um para Califórnia. 18, para 18 é assustador. É. Então, ó, em 2015, o autismo custou aos Estados Unidos, só aos Estados Unidos, duzentos e Uhum. sessenta e oito bilhões por ano, tá? É muito. Em custos direto aqui. Fora todo o sofrimento que causa, né? Quando Uhum. você pega uma criança nível 3 é bem complicado, ela demanda bastante atenção. Bom, Mesmo. como você bem disse aí, é uma doença, tem gente que não gosta que chama de doença, né? Fala de É. transtorno, mas inclusive Sim. está no Uma DSM. condição. Então, eu acredito assim, as pessoas estão perdendo muito tempo olhando para a definição, para o termo, sendo que tem tanta coisa que dá para ser feito e isso não é o mais relevante, né? Mesmo. Mas enfim. Então, ó, aqui, ó, eu simplesmente enumerei algumas coisas que eu considero importante dentro do Uhum. transtorno de espectro autista. Então, ó, é um transtorno sistêmico de natureza predominantemente imunológica, para o qual contribui. Então, ó, normalmente pacientes têm resistência genética à vitamina D, isso já está bem documentado. O que que Certo? acontece? Deficiência de vitamina D desregula o sistema imunológico. E uma vez Uhum. regulado, ele se volta contra o próprio corpo. Então, a vitamina D cumpre várias funções, uma delas é regular o sistema imunológico. E o que que acontece? Muitos autistas têm polimorfismos genéticos na vitamina D, no receptor de vitamina D. Bom, Pois. isso é uma das coisas. Também tem predisposição genética relacionada a outros polimorfismos relacionados ao folato, que é a vitamina B9. Uhum. Ainda hoje a gente vê obstetras dando ácido fólico para É. gestante. Sim, Isso já sim. não se faz mais, já está obsoleto. Então, Uhum. o ácido fólico é a forma sintética da vitamina B9. O Ok. Só que o ideal é dar a forma ativa, que é o metilfolato.
tá? Aham. Que é é a vitamina B9. O que que Sim, sim. acontece? Se eu dou Ainda ácido, tomei ácido fólico nas minhas gravidezes. Ácido é, fólico. porque É. até hoje é recomendado isso, tá? Uhum. Então, o problema é, se você dá ácido fólico, que é a forma sintética, para um paciente, para uma gestante que tem polimorfismo genético, ela não vai conseguir converter na forma ativa. Pois, claro, faz todo o sentido. E Uhum. daí, aquela substância que seria útil, tá, para fazer a prevenção, por exemplo, de malformações fetais Isso. e também de autismo, não vai estar sendo feito, tá? Uhum. Porque ela Uhum. não consegue fazer essa conversão. Bom, esse terceiro item aqui é um item importantíssimo e eu tenho batido muito na tecla, nas minhas redes sociais, do perigo do alumínio, tá? Uhum. Que é uma Uhum. neurotoxina e que está presente, Exato. infelizmente, em 50, 70% das vacinas do calendário vacinal, tá? Exatamente. Então, não me perguntem o porquê tem alumínio nas vacinas. Uhum. Eu até sei dizer o porquê tem, mas não concordo com a presença dele ali, né? Mas porquê é que tem? É um estabilizador? É Porque um... o alumínio é considerado uma substância adjuvante, tá? Exato. O que que é uma substância adjuvante na vacina? A maioria das vacinas ou é de vírus vivo atenuado Exatamente. ou é de vírus morto, pedaço de vírus morto. Só Uhum. que o que que acontece? Muitas vezes só o vírus vivo atenuado ou o pedaço Uhum. de vírus morto não é suficiente para gerar uma resposta imunológica satisfatória. Ok. Então eles colocam o alumínio como uma substância adjuvante que vai instigar o sistema imunológico a responder contra o vírus. Ok. Vais tipo cutucar ali. O Exatamente. sistema. Só que qual que Aham. é o problema disso? Se você pega pacientes, por exemplo, que têm deficiência de vitamina D e que, portanto, estão com um sistema imunológico desregulado, Uhum. ainda que uma quantidade pequena desse alumínio, tá, já é o suficiente para gerar, por exemplo, uma doença autoimune. Sim, Então, sim, sim, sim. que é uma doença autoimune? É quando o sistema imunológico, por estar desregulado, passa a agredir o próprio corpo, Certo. quando na A verdade verdade é ele que deveria defender. exato. Nós temos visto estudos e relatos de bebés muito pequeninos, porque o alumínio também está presente também Outras fontes. noutros, exatamente, noutras fontes que também podem ser intoxicantes. Mas temos visto bebés muito pequeninos cuja única fonte intoxicante só pode ter sido as vacinas com níveis de alumínio elevadíssimos, não é? Altíssimos. O problema é o seguinte: é claro que existem outras fontes, só que Uhum, o que não é dito é o seguinte: a maioria das outras fontes ou são transdérmicas, através de desodorantes aerosol com alumínio, ou via uhum, oral, né? Através exato. de panelas de alumínio, água que contém alumínio, e também não Exato. deveria ter. Só que Pois existe uma não. diferença gritante aqui, porque o alumínio transdérmico e via oral, ele é absorvido, só que muito pouco, Uhum, porque ele passa pelo processo de digestão, metabolização do fígado, enfim. Agora, o alumínio das vacinas, ele é injetável e, pois. e ele vai Uhum. direto para a corrente sanguínea e é 100% absorvido. E é neurotóxico. E uma vez absorvido, ele tem predileção por alguns tecidos. O cérebro é um deles. Uhum, Então, assim, eu exatamente. tenho pego, Joana, vários pacientes infantis, crianças, bebês, tá? Com níveis altíssimos de alumínio. Pois, lá está, é isso. Só para você ter uma ideia, o valor de referência dado pelo laboratório é até 10. Eu já peguei Uhum. pacientes com 200, Ui, 60, meu Deus. 200, entendeu? Uhum. Então, assim, Terrível. como é que você explica da onde vem esse alumínio, sendo que nem deu tempo dessa criança se expor a essas fontes, entendeu? Exato, bebés muito pequenos, não é? Não dá tempo sequer para isso. E daí o que que Uhum. acontece? Fora essa questão do alumínio, tá? Que se infiltra aqui no tecido nervoso, gerando Uhum. encefalite autoimune, que vai simular os sintomas do transtorno do espectro autista, tá? Exatamente. Ainda tem, ó, a produção de autoanticorpos contra o receptor de folato aqui e contra o próprio cérebro, né? Porque o alumínio Uhum.
o corpo entende como um corpo estranho, né? claro, claro. Portanto, tem ativação autoimune. Além disso, tem outro problema que poucos médicos sabem, tá? Grande Uhum. parte dos autistas, eles têm, é muito comum, infecção por cândida, que é um fungo, Sei, sei. que é a mesma Uhum. cândida que dá na mulher, às vezes, aquela candidíase. Da candidíase. É. E o que que Uhum. acontece? Normalmente, esses pacientes com infecção fúngica, eles produzem uma toxina que chama ocratoxina A, e isso faz com que o Uhum. comportamento da criança seja mais irritadiço, às vezes até agressivo. Sim, sim, que se vê Então, em alguns casos de autismo. exatamente. Então, aquele Falta paciente, irritabilidade, agressividade. exatamente. Então, aquele paciente que tem esses sintomas, seria muito interessante investigar infecção intestinal fúngica. Isso é bem simples, através Uhum. de um exame você consegue, tá? Ok. E a gente Uhum. trata isso, Bem, olha só, bem importante. com própolis e com óleo de coco, que tem ação Uhum. antifúngica. Certo. Desculpa, você ia perguntar alguma coisa. Não, não, estava só a dizer que é muito importante e é bem simples de diagnosticar e de tratar, não é? É uma coisa aparentemente tão fácil e que Sim. tem sido tão secundarizada. Uma questão é que a maioria dos pacientes autistas, eles têm seletividade alimentar, não são todos, né? Sei, sei. E existem Sim, sim. graus diferentes, mas a maioria tem. E quando eles têm seletividade alimentar, infelizmente a alimentação deles é muito pobre em nutrientes, em diversidade, Uhum. né? E muitas vezes ainda piora a sua condição, não é? Um bocadinho pescadinha de rabo na boca. Ciclo vicioso. Exatamente, porque assim, quanto pior o intestino está, pior o comportamento da criança, porque existe um intestino eixo cérebro, né? Claro, E a gente exatamente. sabe que se o intestino está saudável, a criança produz melhor alguns neurotransmissores que vão modular o comportamento dele, tá? Exatamente. Entra numa espiral, não é? Numa espiral de problemas. Exatamente. Então, ó, aqui está a questão da vitamina D, né? Hoje a gente quase 9 bilhões de pessoas no mundo todo, e o grande problema é que a gente fugiu do sol, né? Então, Pois, grande é parte da verdade. população está com níveis de vitamina D baixo, sistema imunológico desregulado, tá? Uhum. E se você ver aqui, ó, isso aqui é interessante, ó. O aumento da prevalência do autismo tem ocorrido em associação com a deficiência de vitamina D, que é a principal Uhum. substância que regula o sistema imunológico. E olha só, à medida que a gente foi orientando as pessoas a passarem protetor solar por conta do medo do risco de Sei, melanoma, sei. aumentou Uhum. também o número de autismo, tá? Claro, claro. Pois, e as pessoas não fazem suplementação de vitamina D, muitas delas, não é? É, Eh, Mesmo dava-se por norma na infância, não sei se ainda se dá, mas enfim, provavelmente a suplementação da vitamina D devia ser a vida toda. sem dúvida, porque por mais que a gente se exponha ao sol, ainda assim, em muitos casos, não é suficiente para se atingir um nível ótimo, tá? Claro, Porque claro. tem polimorfismos genéticos, de acordo com a cor da pele, a pessoa precisa ficar num tempo de exposição maior, enfim, tem vários pormenores. Então, olha só que Exatamente. interessante, ó, quando você coloca no Google Acadêmico, que é onde se faz pesquisa científica, vitamina Uhum. D e sistema imunológico, tem quase 300 mil artigos científicos, ó. Pois. Uhum. Aqui Exatamente. tem a questão do protetor solar, né? Hoje em dia, as pessoas, quando vão à praia e é aquela única chance de se expor ao sol, ainda passa protetor solar, né? E ainda agora estava a ler também um estudo na Austrália que, não obstante as campanhas massivas de uso de protetor solar, os melanomas não têm parado de aumentar. Exato. Eh, E, né? e E aí tem muito. uma informação importante nisso que você falou. A vitamina D, ela tem ação antiproliferativa, ou seja, ela tem ação Pois. anticâncer. Então, a Uhum. maioria dos melanomas, quando eles acontecem justamente em locais cobertos e não locais Pois, expostos ao sol, tá? expostos. Uhum. Sim, sim. Então, aqui mostra, né, a urbanização. Hoje em dia, praticamente a gente fugiu do sol realmente. Uhum.
Aqui é um gráfico que mostra as pessoas morando mais em lugares urbanos. As Uhum, crianças não brincam mais na rua, né? verdade. Bom, tem parte. Agarradas ao digital. E ainda uma coisa importante é, mesmo aqueles médicos que repõem vitamina D, na maioria das vezes estão repondo subdose, que, Pois. que é uma dose baixa para o peso. E daí não vai subir o Uhum, nível. ok, ok. Ó, esse gráfico aqui é interessante, porque ó, ele mostra o aumento mundial da incidência de Uhum, doenças autoimunes concomitantemente à heliofobia, né, que é essa fobia do sol. Então, ó, sim, sim. olha como aumentou Olha, aqui, ó, de é 1950 até incrível como 2000. aumentou, né? É incrível como aumentou. Esclerose múltipla, doença celíaca, doença de Crohn, todas doenças autoimunes. Olha só como é aquilo que você falou, né? Uhum, Para eu ter um nível adequado de vitamina D através da alimentação, eu precisaria comer 3 postas de salmão, sim, vários copos de leite e vários ovos. Só que assim, é pois, humanamente impossível conseguir comer tudo isso. claro, claro. E ainda assim, hoje a gente vê médicos dizendo que a gente consegue ter níveis adequados através da alimentação. É praticamente impossível. Não, e depois outra coisa, Filipe, porque realmente, eu há bocado quando falava do autismo como multifatorial, é também isto. É que os alimentos hoje em dia não têm os mesmos nutrientes que tinham há 50 anos, não é? Tendo em Exato. conta as formas de produção agroalimentar intensivas, que os solos fazem com que os solos sejam de facto desnutridos e sejam muito pobres, e portanto Uhum. os alimentos também. Portanto, realmente é multifatorial, é isto, é o sol, é a maneira como comemos, a água que bebemos, tudo isso vai interferir justamente no sistema imunitário desde logo. Perfeito, exatamente. Inclusive, a gente fugiu da natureza, né, Joana? E É tem, isso, e tem um cara chamado Hipócrates, que é simplesmente o pai da medicina, isso, e ele dizia lá atrás: o caminho de volta para a saúde é o caminho de volta para a natureza. Então, é claro. justamente isso que você está falando: se expor novamente ao sol, claro, com cuidado, sem exagero. Ninguém está É dizendo para isso, se expor 3 horas no sol, né? Não é isso. claro. Mas Usar proteção mecânica, chapéus e natural, camisas, exatamente, e mais do que protetor solar. exatamente. Então, ó, olha só, esse paper aqui, que vem de um Uhum, artigo científico, fala das inúmeras funções da vitamina D no sistema nervoso. Então, ó, ok. tem ação neurotrófica, ou seja, trofia é fortalecimento, então fortalece o sistema neurológico. Tem ação Uhum, anti-inflamatória e tem ação antioxidante, né? Então, tudo isso aqui também favorece o transtorno do espectro autista, tá? pois. Porque a gente acabou Certo. de ver que normalmente os autistas estão intoxicados por alumínio, tá? Uhum. E claro, não é só o alumínio que gera processo inflamatório, a própria alimentação irregular também gera, né? Claro, claro. A alimentação, em geral, nas sociedades contemporâneas, já está muitíssimo desregulada e depois, quanto à seletividade, alimentar do autista, ainda pior fica. Exatamente, exatamente. Ó, Já aqui, há ó, muitas pessoas que fazem alimentação, inflamatória, mesmo não sendo autista. É isso que eu estou a dizer, em ah, muitas sim, casas, não é? sim, sem dúvida, tá? Uhum, Hoje é um dos pontos onde as pessoas mais pecam, né? É realmente na claro, alimentação. Só que, sem assim, é dúvida. uma das coisas que mais influencia diretamente a nossa saúde, né? Era o Hipócrates que também dizia, que o remédio seja o teu alimento e o alimento seja o teu Seja o remédio. remédio, exatamente. E olha só, você falou aí da qualidade do solo. Aqui no Brasil, por exemplo, Uhum. é muito comum se utilizar aquele agrotóxico que se chama glifosato, tá? Aqui também na Europa também. A União Europeia tem continuado sucessivamente a aprovar a utilização do glifosato, que é terrível. Já tem muitos trabalhos associando a exposição a glifosato com transtorno do espectro autista também, tá? Claro, claro, claro. Aqui, ó, esse trabalho aqui é interessante, porque fala do papel da vitamina D já intraútero. Então, todas as Uhum. mulheres deveriam suplementar a vitamina D durante o período gestacional,
porque ela cumpre várias funções importantes e já tem muito trabalho mostrando que faz prevenção para transtorno do espectro autista, justamente Muito bem, porque ajuda no desenvolvimento da criança, tá? muito bem. Ó, ela aqui, ó, é uma imagem que mostra que a vitamina D da mãe passa via placenta e vai para a criança, tá? Uhum, uhum. Então Mas hoje a sabes, gente. sim, diz. Não, eu só queria falar aqui disso aqui, né? ó, Porque a gente falou das doses, né? Então, quando Falamos. você coloca uma subdose, você não vai conseguir atingir um nível adequado, tá? Claro, E olha aqui, ó, vitamina D e desenvolvimento cerebral, quase 17 mil trabalhos falando sobre isso. muitos mesmo. O que você ia Uhum. falar, Joana? Desculpa. Não, eu ia falar porque falamos disto, do alumínio, da vitamina D, mas há uma parte da comunidade científica que surge como, nem sei como chamar, não é? Mas muito conservadora, não é? Que recusa-se, mesmo perante estes números alarmantes, lá está, em Portugal, passar no princípio do século de 1 para 1000 para agora para 1 para 100, recusam-se a qualquer debate. Dizem que não há nenhuma evidência científica, fecham-se em copas, não é? Deixam as famílias e as pessoas que estão a sofrer com esta condição, com este transtorno, muitíssimo entregues a si próprias e muito isoladas. É terrível, não é? Também te gostava de te ouvir sobre isto, Filipe, porque parece que ter esta conversa vem logo os rótulos, esta conversa aberta que estamos aqui a ter os dois hoje, vem logo os rótulos de chalupa, negacionista, Negacionista, charlatão. conspiracionista. Exato. É. Então, assim, eu tenho até uma das principais partes aqui do início da minha palestra, eu já coloco isso, Uhum, ó. Eu falo assim, se o meu copo está vazio, tem espaço para aprender. uhum, O problema é uhum. que a maioria das pessoas está com o copo assim, ó. É, é, Só que é em copo verdade. cheio não cabe mais informação. Uhum, Então eu já começo falando isso nas minhas palestras, né? Se você vai pois, aqui, vem até mim para escutar minha palestra, mas você acredita que o teu copo está sempre cheio, que você sabe tudo e que você é o dono da razão, você não vai conseguir aprender mais nada. Eu, eu, claro. Felipe, também não sou o dono da razão. Mas o que que Uhum, acontece? Eu vou atrás da informação, eu vejo o que tem de disponível na, na, na literatura científica, o que tem de mais recente, o que está sendo feito, o que está funcionando. A parte de tudo isso, desses estudos que eu faço por conta própria, eu também atendo autistas há 8 anos, tá? pois. Então eu Tu vivo essa vês realidade. clinicamente, não é? Tens a experiência clínica. Exatamente. A clínica é soberana sempre foi, né? Exato. E a parte de tudo isso, Joana, eu tenho 300 mil seguidores no Instagram e Uhum, os pais relatam sempre a mesma coisa. Então, pois. meu filho vinha evoluindo bem, estava com todos os marcos de desenvolvimento normais, já estava engateando, já estava começando a falar as primeiras palavrinhas, estava começando a se relacionar, fazia contato visual. De repente, Foi à vacina. fez vacina tal e começou a regredir. Assim, Aham, é verdade. 90% dos pais contam a mesma história. E, É, ao Filipe, e eu também tenho ouvido essa história. Eu, na minha clínica, também ouço exatamente essa história. e daí, o que que teria que fazer o médico sensato? Pelo menos Uhum, dar o benefício da dúvida. claro, é Porque não isso. tem como você ouvir 90% dos pais relatando a mesma história e você ignorar isso. É um absurdo. Entendeu? Pois, claro, óbvio. Então, É. se vai fazer sentido ou não, se tá certo ou não, não sei, mas pelo menos dar o benefício da dúvida, os médicos deveriam. Mas nem isso eles fazem. E é isso que é triste, Uhum. porque daí aí não virou, não é ciência, aí é crença, né? Ah, Claro. a vacina não Quem causa disse. autismo. Tá, mas aonde você viu isso? Você deu o Uhum, benefício da dúvida, pelo menos? Você foi atrás da uhum, informação? Você ouviu esses pais? Entende? claro. Então, é difícil, você não E consegue claro, conversar com as pessoas às vezes.
É isso. E depois é muito importante este enquadramento que estamos a fazer, que é, não é que a vacina cause autismo. Provavelmente em pessoas com uma certa condição, com certos déficits, com certas predisposições, etc., sim, aí sim a vacina vai Exato. ser, não é? Vai ser a gota que faz transbordar o copo, ou vai ser. Exato. Então, aqui, ó, diante do que a gente estava falando, o autismo hoje ele já tem um braço de autoimunidade e já vem sendo considerado um transtorno de origem autoimune. E, Uhum, e existem vários gatilhos, que era o que você estava falando, né? exato. Não é que a vacina vai causar autismo e é a causa única e exclusiva do autismo, mas ela, Mas, mas ela pode ser a gota d'água, tá? uhum, Naquele paciente que já tem predisposição. Por quê? Porque exatamente. senão todo mundo que fizesse vacina teria autismo, né? E, Claro. e não é assim, tá? E E quais também é são? verdade outra coisa, Filipe, é que nos tais números de 1 para 1000, que agora são 1 para 100 em Portugal e noutros países ainda pior, não têm sido encontradas outras causas. Exato, São encontradas causas também multifatoriais, eu tenho lido, e tu também provavelmente, como a obesidade materna, uhum. como a Idade idade avançada dos avançada, pais, é, a idade avançada dos pais, enfim, tudo isso, mas que também não são causas únicas, porque todos nós também conhecemos mães e pais obesos que tiveram filhos saudáveis, exato. ou mães e pais que foram mães e pais tarde e cujos filhos também são saudáveis, etc. Portanto, a verdade é que também da outra parte, vamos chamar assim, também não tem havido até agora nenhuma explicação satisfatória. Exatamente. E se você for levar em consideração que é um transtorno puramente genético, poxa, em tão pouco tempo assim, de Ah, 1970 para cá, igual. a genética não muda assim tão rapidamente. E há pessoas que dizem assim, mas agora diagnostica-se muito mais. Epá, eu acho que sim. Eu que faço clínica há 30 anos, eu sei que se diagnostica mais, mas não se diagnostica tão mais que faça este aumento, muito menos É, nos não casos de autismo justifica, grave. não justifica. Muito menos nos casos de autismo grave, não é, Filipe? Porque assim, nos ligeiros, nos casos mais ligeiros, não é? Autismo 1, não é? Eh, tudo bem, se calhar agora há mais diagnóstico, mas nos casos severos e graves, não é agora que se começou a diagnosticar mais. Isso não é assim. Não, e ainda que fosse, não justifica tamanho aumento. É um aumento de Não, 300%, é muita coisa, né? é uma violência. Então, ó, hoje a gente já sabe que tem trabalhos mostrando, né, níveis de interleucina 17 que caracterizam reação autoimune, né, no transtorno do espectro autista. Já tem trabalhos Uhum, mostrando isso. Então, ó, níveis elevados de interleucina 17, que é a mesma interleucina que está presente nas outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide, esclerose múltipla. E por que a exato. vitamina D de novo aqui ganha destaque? Porque ela diminui TH17, então ela diminui essa resposta inflamatória mediada por essas células, tá? Uhum, uhum, A vitamina D é um hormônio fantástico, né? Essa é a verdade. Aqui, mesmo. aqui, ó, uma coisa que os pacientes autistas se beneficiam muito é a suplementação de vitamina B9, que é o metilfolato, tá? Uhum, Mas tem que ser a forma ativa, não pode ser o ácido isso. fólico. Hipólico, exatamente. E por que que eles se beneficiam? Porque 75% deles têm anticorpos direcionados contra receptores de folato, tá? Uhum, uhum, Então, esse anticorpo agride o receptor e faz com que a vitamina B9 não consiga exercer suas funções. Ó, isso aqui é mais uma prova de que também realmente o transtorno do espectro autista tem esse braço de autoimunidade. Foi encontrado linfócitos, né, infiltrados no encéfalo de autistas, indicando agressão autoimune. E pois. muitas vezes o gatilho é o alumínio, tá? Uhum, lá está. É. Aqui estão os linfócitos, ó. Isso aqui são linfócitos. Pois, porque isto é uma verdadeira epidemia, este número de É. casos, não é? E agora eu quero. Isso aqui são coisas mais específicas. Depois Uhum, até a gente pode falar com mais calma, mas eu acho que
não é o momento. Uhum. É, porque sabes, Filipe, nós estamos aqui a fazendo um pouco de história em Portugal. Porque eu estava a introduzir há pouco o tema, mas é verdade. Eu penso que ainda não houve nenhuma conversa entre dois profissionais de saúde com o mínimo de impacto em Portugal sobre este tema. É um completo tabu em Portugal falar desta matéria, por isso temos que ir com calma. E Sim. aliás, eu deixo já o convite a todas as pessoas que nos estejam a seguir nesta conversa para que muitos pais e educadores que deixem, por favor, as vossas dúvidas, partilhem connosco as vossas questões, porque talvez eu depois e o Felipe possamos, num segundo momento, ter outra conversa e poder repescar algumas dessas dúvidas e dessas partilhas que vocês possam fazer, porque eu sei que desse lado há muita sede, há muita vontade de perceber um pouco mais e, sobretudo, de ajudar estas crianças e estes jovens autistas que precisam tanto de nós. E Joana, eu me coloco à disposição aqui para esclarecer Obrigada. maiores dúvidas também. A gente pode até marcar um dia aí em Portugal, eu estou sempre por aí, onde a gente convide essas pessoas, eu posso dar essa palestra, enfim. É, Muito bem. como a maioria das pessoas podem ver, eu estou trazendo aqui dados científicos, eu não estou tirando isso da minha cabeça, Ah, né? claro. Então, tá tudo bem documentado já na literatura científica. E Tanto, olha Filipe, de só, facto. uma das novidades, né, que eu já disse e É, que pouca gente sabe, é esse papel das leveduras, né, que é a cândida. pois, Então, olha aham, só, exato. verificou-se relação significante entre as crianças autistas e o forte crescimento de Cândida albicans na cultura de fezes, tá? Pois, É um exame de fezes, um negócio extremamente simples que todo mundo pode fazer, exato. tá? E daí, ó, o que que acontece? Essas micotoxinas, elas vão gerar esse comportamento mais agressivo, mais irritado. E quando a gente trata isso, Uhum, a gente consegue melhorar esse comportamento, tá? pois. Que é Mais um um... tratamento bem fácil, não é? Sim, sim, extremamente simples, tá? Então, ó, Uhum, aqui é o trabalho que mostrou isso. E daí, ó, aqui a gente traz a solução, né? Como eliminar as leveduras intestinais sem os efeitos tóxicos das drogas antifúngicas. Então a gente uhum, usa aqui o própolis, que tem ação antifúngica, só que daí a gente exato. tem que usar numa dose alta, muitas vezes é 40 gotas 3 vezes ao dia de Uhum, extrato de própolis verde, tá? uhum, Então o própolis tem ação forte, né, forte atividade antifúngica e deve ser pois. considerado como candidato promissor para tratamento da candidíase oral e sistêmica, tá? E também aqui não fala sobre o óleo de coco, mas o óleo de coco também tem ação antifúngica, tá? Porque ele tem ácido láurico, que é um Uhum, ácido que tem ação antifúngica. E é uma coisa que você consegue comprar no mercado, né? sim, fácil. Fácil aquisição. Eu imagino que muitas pessoas que nos estejam a ouvir agora vão perguntar também e o que podem fazer havendo intoxicação por alumínio. É o que a Penso gente que vai falar agora. ótimo. Tá? Estava a adivinhar. Ó, o papel do alumínio na fisiopatologia do autismo. Então, ó, esse trabalho aqui mostra um trabalho de 2021, né, faz uma revisão sobre a neurotoxicidade do alumínio, tá? Uhum, Então, olha lá, ó. Aqui estão as fontes principais de alumínio, né? Então, via respiratória, por pó de alumínio, em local de uhum, trabalho, meios de consumo de alimento, então, tem alguns invólucros, né, desses alimentos industrializados que contêm alumínio, tá? pois. Por meio da água potável, né? Então Uhum, não era para ter alumínio na água, mas infelizmente tem, né? sabemos que sim, Ah, que mais aqui, ó? Alguns produtos de consumo e farmacêuticos, por exemplo, antiácidos contêm alumínio, tá? disso. Que mais aqui, ó? Pessoas que fazem hemodiálise, às vezes podem ter contato com alumínio também. Uhum. E aqui por último, as vacinas que contêm alumínio como substância adjuvante. E Todas, são é, todas, Filipe, ou não são são muitas, todas, não são todas, tá? mas são muitas, não é? De 50 a 70% delas tem.
tá? Pois, é isso, Então, é lá isso. atrás, um dos problemas era o mercúrio. A maioria das vacinas hoje, eles tiraram o mercúrio, tá? Pois, é, Que era exato. o timerosal, né? Só Hum, que, infelizmente, ainda hoje eles usam o alumínio como adjuvante. Só que uhum, eu fui estudar sobre o assunto e eu descobri que poderia estar sendo utilizado o fosfato de cálcio, que é muito mais biocompatível e não hum, geraria tantos problemas. Aliás, não geraria problema nenhum, né? ok. E por que que não Parece uma utilizam? excelente alternativa. A questão é, por que que não utilizam o fosfato de cálcio no lugar do alumínio? Porquê? O que eu li é que a maioria das indústrias já padronizou o uso do alumínio e que trocar Uhum, agora todas as vacinas para outro adjuvante custaria muito dinheiro, pois, entendeu? sim, sim. Só Então é que uma neste questão caso é muito. econômica. Pois, estou a ver. Nós sabemos, aliás, Filipe, também acabas por tocar aqui no nervo deste problema, num ponto muito sensível, que também é o poder da grande indústria farmacêutica, Dúvida. do Big Pharma, e que muitas vezes é incompatível com a dignidade e até com a vida humana. É. As pessoas precisam ser mais críticas, né? Ter esse senso crítico de que por trás de tudo isso existe um conflito de interesse gigantesco, Sim, tá? As indústrias farmacêuticas que produzem as vacinas, elas não são responsáveis caso haja algum efeito adverso, porque existem leis que as protegem, tá? Então, eu costumo dizer, Joana, que a inocência ela é reservada às crianças pois, e nós não somos mais crianças. pois não. Então, não dá para simplesmente falar amém para tudo, né? Porque nos disseram que é legal, que é saudável e que é seguro. Uhum, Não é bem assim. Existem conflitos de interesse, gira muito dinheiro. claro, É, muito. é só olhar para trás aí. A gente passou por uma pandemia há 2, 3 anos atrás e a gente viu e está vendo agora tudo que está acontecendo de corrupção, Claro. de fraude que houve, né? Então, a gente Uhum, precisa ter mais esse senso crítico. Uma das sem dúvida. coisas que eu mais tento estimular nos meus seguidores no Instagram é questionem as coisas. Uhum, concordo. Vai atrás da informação. Não sai acreditando em tudo que é dito, tá? Claro, procura fontes diferentes, E fontes primárias, né? claro, fontes primárias, Porque tem exatamente. muito trabalho científico falando a favor das vacinas, mas quando você vai ver, é patrocinado pela indústria farmacêutica, Claro, para além, né? até às vezes até as próprias faculdades, e as revistas científicas, Sem etc., são dúvida. patrocinadas pelas farmacêuticas. Isso vem desde lá de trás, com a mudança de rumo que a medicina teve através do Rockefeller, né? Né? Mas, enfim, isso é um tema para outra hora. Então, ó, vamos falar um pouquinho mais do alumínio aqui, que eu acho que isso sim tem uma relevância Sim. grande. Então, ó, olha só, portadores de autismo, desculpa, têm o cérebro infiltrado por células Uhum, inflamatórias, que são linfócitos e macrófagos, contendo nanopartículas de alumínio em seu interior, tá? pois. Isso Há uma aqui, grande inflamação, não é? Produz uma grande inflamação no organismo. essas células inflamatórias, elas estão ali para tentar resolver o problema. Então, elas Pois. vão ali, elas englobam essa nanopartícula de alumínio, só que nesse processo existe autoimunidade, processo inflamatório, enfim, tá? E olha só, eu não tirei isso aqui da minha cabeça. Isso aqui tem até foto, ó. Uhum, Então, esse negocinho branco aqui, ó, tudo isso aqui são partículas, nanopartículas de alumínio no cérebro de autistas pós-mortem. Então, os autistas vieram a falecer por qualquer motivo e eles estudaram o cérebro dessas pessoas, tá? Então, aqui está o link do artigo, ó. Então, olha o que está pois, escrito estou. aqui, ó. Os indivíduos com diagnóstico de transtorno de espectro autista têm níveis extraordinariamente altos de alumínio em seu tecido cerebral, tá? Uhum, uhum, E olha só, aqui, ó, é só um ponto para reflexão, tá? As vacinas no calendário aqui do Brasil, elas começaram.
em 1970, tá? Então, ó, Uhum, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, foi criado em 1973. E olha só, certo. é justamente a partir daqui que começou a subir, ó. Yeah. Sim, muitas pessoas querem dizer que isto é só uma correlação. E que não há uma relação causa e efeito, é que é só uma correlação. Ok, eu compreendo isso, mas então era o que eu também estava a dizer há pouco. Então mostrem-me, não é, evidências empíricas que expliquem isto, não é? Que expliquem este aumento. Não me digam só, isto é só uma correlação, pomos na borda do prato e não se fala mais disso. Não, então mostrem-me uma evidência empírica que Exato. realmente justifique, Que, ref- justifique que esta refuta essa epidemia. informação, né? Claro, é isso, é exatamente isso. Porque assim, ninguém está falando que é causalidade, mas a correlação existe, ela não pode ser ignorada, Isso, ela é inegável, a correlação é inegável. né? Então, assim, só que depois também, Joana, eu vou mostrar trabalhos que já mostram relação causal entre alumínio Pois, exato. e transtorno de espectro autista, tá? Uhum, Então, uhum, existem critérios para se adotar que uma substância X causa problema Y. exato. Então, quando eles quiseram lá atrás provar que o tabaco era causa de câncer de pulmão, eles Uhum, estabeleceram esses critérios, que são critérios que chamam critérios de Hill, tá? Bradford Hill era um epidemiologista que enumerou sete ou nove critérios, não lembro agora, que ok, comprovam que uma substância X causa problema Y. ok. Então, se todos Uhum, esses critérios, ou a maioria deles, forem atendidos, eu posso dizer uhum, que tabaco causa câncer de pulmão. ok. Uhum, Fizeram a mesma coisa com alumínio e transtorno de espectro autista, e só um critério não foi atendido, tá? ok, ok. Então, ó, Muito isso aqui bem. é só para levantar um questionamento, né? A gente não pode ignorar isso. Não pode, é isso, não pode. E seria ignorar o elefante no meio da sala. Então, aqui, ó, esse trabalho é interessante porque um conjunto de médicos se reuniu Uhum, e eles quiseram fazer o quê? Reconsiderar, né, os níveis de doses seguras de alumínio dentro das vacinas. pois. E eles fizeram, inclusive, uma carta aqui, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas Uhum, dizendo que, olha, isso aqui precisa ser revisado, tá? Porque a gente está inoculando uma quantidade gigantesca de alumínio nas crianças, principalmente de 1 a 3 anos, que é quando o cérebro da criança está em desenvolvimento, sim, tá? em franco desenvolvimento. Parece o Big Exatamente. Bang. Então, ó, esse tudo aqui é esse documento. Esse trabalho aqui é um trabalho interessante, ó, tá? Que é do Miller. Inclusive, ele tem um livro que fala sobre vacinas. O alumínio é uma neurotoxina, mas bebês e crianças pequenas são repetidamente injetados com adjuvantes de alumínio em várias vacinas durante períodos críticos do desenvolvimento do cérebro, tá? Uhum, Aí ele uhum, coloca: numerosos estudos fornecem evidências confiáveis de que o alumínio afeta negativamente funções biológicas importantes e pode contribuir para doenças neurodegenerativas e autoimunes, tá? uhum. É muito comum também você ouvir de várias pessoas: fiz vacina X e depois de tal vacina eu desenvolvi uma doença autoimune. É, Eu também atendo pacientes com doenças autoimunes, tá? pois, sim, sim. Também já ouvi histórias dessas, relatos desses. Então aqui ele fala aqui, ó, é impossível pré-determinar quais bebês vacinados sucumbirão ao envenenamento por alumínio. São necessários opções de saúde sem alumínio, que é o que eu falei do fosfato de cálcio, né? Exato. Que poderia estar sendo usado. E poderia, se a indústria farmacêutica não fosse tão gananciosa, É. eh, e não tivesse uma obsessão tão grande por lucros e às vezes tão pouco respeito pela vida humana. Aqui, ó, eles fazem um breve resumo da quantidade de microgramas que uma criança até os 18 meses, claro que é uma média, né? Mas a quantidade de alumínio que uma criança já Sim. foi submetida, tá? Então, ó, 4.925 microgramas. Isso aqui é muita coisa, tá? Uhum. Mas então, Filipe, a questão que há bocado eu te estava a colocar, reitero-a, que é,
presumindo que surgem em clínica pacientes autistas com elevados níveis de alumínio, o que é que podemos fazer? Há alguma coisa que a medicina tem resposta para isto? O que é que tu fazes quando os teus pacientes aparecem com estes níveis tão elevados de alumínio? A gente precisa facilitar o processo de detoxificação desse alumínio, tá? Ok. Então, é isso que eu vou falar aqui agora. Existe uma substância que chama silício, tá? Uhum. E esse silício a gente consegue suplementar. E o que que esse silício faz? Ele mobiliza o alumínio dos tecidos, tá? Ok. Então, ele gruda no alumínio e ajuda a tirar o alumínio dos tecidos. E daí existem Uhum. outras substâncias também que vão ajudar na eliminação desse alumínio, como por exemplo o selênio, tá? O selênio. Tudo isso são suplementos que podem ser manipulados ou comprar, às vezes até existem esses Sim, suplementos nessas marcas prontas, tá? sim, sim. O silício, o selênio são suplementos até bastante comuns. O silício a gente costuma manipular numa forma que chama monometilcilanetriol, é um nome esquisito, Uhum. tá? É. E Uhum. daí eu já fiz isso com vários pacientes. Esse paciente meu, daqui a pouco eu vou mostrar um caso meu aqui, de um paciente que Boa. tinha 64 de alumínio. A gente fez isso por 6 meses, depois baixou para 2, tá? Uau. E tem outras substâncias que ajudam no processo de detox, né? A zeólita ajuda, o NAC, que é a N-acetilcisteína, tá? Ácido Ok. alfa-lipoico, tem várias substâncias que dá para ser utilizada, inclusive homeopatias também, tá? Uhum. Muito bem. Portanto, há esperança para estes pacientes autistas e as suas famílias. Sem dúvida, tá? Ai, mas isso é muito importante, Filipe, porque durante anos ouvi, as pessoas parece que ficavam resignadas com o diagnóstico, a tal ideia daquela genética fechada, acabada, selada, iam para casa e pronto, e achavam que tinham que resignar-se e aprender a viver assim, Não, ponto não, não. final. Tem muita coisa que dá para ser feito. E eu já tive casos de paciente que a própria mãe disse, ó, a minha filha, depois do tratamento, ela praticamente se tornou uma criança típica, tá? Pois, Ela uhum, deixou de ter os sintomas que a caracterizavam como autista, tá? exato. Tem gente que Uhum, vai chamar isso de cura, tem gente que vai chamar de outro nome, o nome não importa, tá? não importa. O que importa é o quê? Que esses pacientes, uma vez tratados, eles podem evoluir, podem se desenvolver. Já tive pacientes que não Claro. falavam, passaram a desenvolver a fala, tá? E Uhum, nesse caso especificamente da fala, a, fantástico, a fantástico, vitamina, parabéns. a vitamina B12 e uma forma da vitamina B9 que atinge mais o cérebro, que é o ácido folínico, ajuda Uhum, muito também a desenvolver a fala. ok, muito bem. Olha, ó, esse aqui é um relato de caso de paciente meu, tá? Então, o paciente chegou para mim, ele tinha 3 anos de idade, chegou com Ok, nível de 64 de alumínio, tá? muito alto. Que é um nível alto, tá? Então, o paciente estava intoxicado aqui, ó. Ó o valor de referência, Joana, até 10, tá vendo? Pois, fogo. Tá? 64 para 10, não é? Por favor. E olha só, o ideal é o mais próximo possível de zero, porque alumínio nem era para ter no corpo. Claro, claro, Então, claro. assim, você pega um nível de 9, não é sinal que tá bom, tá? Pois, não é sinal que está bom. Então, assim, ó, isso aqui foi quando o paciente veio na primeira consulta. 3 anos de idade, portador de transtorno de espectro autista, intoxicado por alumínio, tá? Depois, Uhum, depois de 2 meses, a gente fez o protocolo ali com silício e com homeopatia, tá? Já, certo. já baixou para 8, dois, Pois, grande diferença. 2 meses, tá? E depois, após 6 meses, a gente fez de novo, baixou para 2,8. Então, assim, Muito já, bem, já normalizou, tá? Esse paciente claro. com 64, provavelmente ele está com encefalite autoimune. Pois, exato. Com uma grande inflamação. É. Bom, aqui eu já falei um pouquinho disso aqui, né? O ácido fólico versus o metilfolato, que é a E- forma ativa. Exatamente.
É muito importante ouvir isto, que é possível ajudar estas pessoas e também esta ajuda provavelmente também multifacetada, não é? Com Sim. a suplementação, introdução, se calhar, a tentativa de introdução de outros alimentos, Isso é reeducação. importante. Uhum. Não basta apenas suplementar coisas. É, Eu costumo dizer, Joana, que mais importante do que adquirir coisas novas é deixar de uhum, fazer coisas que são ruins. exatamente, é isso, é isso. E aí entra a questão da alimentação, qualidade do sono, atividade física, contato com a natureza. Quanto menos Exato, telas, melhor, né? Que é um muito dos bem. problemas também. Hoje as crianças estão expostas demais a telas, a computador, a celular, luz artificial, né? Eu sou um pouco fundamentalista nisso. Por mim é a política da tela zero. Mas é. E quanto mais, quanto menor a criança, né? Menos Pior tela ela é. deve ter acesso. Claro, claro, sem dúvida. Então, esse aqui é um projeto que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente suplementou e normalizou níveis de vitamina D nas crianças da AMAFA, que é um grupo aqui de autistas de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Isso aqui, Uhum. isso aqui foi no auge da pandemia, tá? Ok. A gente suplementou quase 100 crianças e olha só que coincidência, nenhuma delas teve Covid, tá? Pois, Olha aqui, e ó. é uma pena que não se tenha adotado isso para todos. Aqui a gente colhendo sangue das crianças, então a gente colheu sangue antes de suplementar, 2 meses Uhum. depois e 6 meses depois. Ótimo. Assim teve de facto a capacidade de ver a evolução deste Exatamente. grupo. Uhum. Então aqui, ó, tem uma proposta, né, de tratamento baseada em etiologia, né, que é a causa do problema. Então, se Exatamente. a gente identificou que as causas são multifatoriais, eu tenho que atuar em todos esses múltiplos fatores, e é por isso que dá trabalho, Claro. né? Exato. Eu tenho que corrigir as deficiências nutricionais, deficiência de vitamina D, vitaminas do complexo B, zinco, selênio. Aqui eu foquei nas vitaminas do complexo B e na vitamina D, mas a gente suplementa outras coisas, né? Claro. É muito comum o paciente vir com deficiência de ferro, iodo, selênio, zinco. Aí também o paciente acaba desenvolvendo hipotiroidismo, que também atrapalha o desenvolvimento, né? Então, se você não corrige o hipotiroidismo, a criança também não desenvolve, tá? Pois, pois. É um trabalho bem minucioso. Mas de Uhum. forma geral aqui, ó, a gente usa vitamina D, tá? A gente usa vitamina B2, que é importante para ativação da vitamina D. A gente usa Ok. o silício, que é para quelar alumínio. A gente usa o Uhum. própolis, que é para tratar a síndrome fúngica. E claro, né, muita orientação no sentido de como eu consigo deixar de atrapalhar o corpo do autista. Uhum. Uhum. Então, mais importante do que os suplementos é deixar de atrapalhar o corpo. Uhum. E aí entra retirar glúten, caseína, produtos industrializados, enfim, tudo isso. Pois, pois. Porque a verdade é que, há bocado estávamos a falar disso da alimentação, nos autistas, eu apanho algumas famílias que estão tão desesperadas com a rejeição, pela criança autista de certas texturas no alimento, etc., que acabam por facilitar e dar comida processada. É, Eh, é, e isso, muitas vezes temos que trabalhar com as famílias para as reeducar justamente no sentido contrário. E eu devo dizer, eu não sei qual é a tua experiência, Filipe, mas eu penso que esta é a coisa das coisas mais difíceis de trabalhar com uma família autista e com o autista é a reeducação alimentar, porque é, é tão frustrante e é preciso tanta perseverança, tanta é. paciência. Não, eu concordo 100%, porque eu vivo essa realidade, Joana. Então, Uhum, eu sempre falo para os pais e eu trato isso assim com muita empatia e muito carinho, sabe? Porque eu falo para os pais, olha, eu tenho total consciência de que não é fácil, de, pois, não é? de que é exaustivo, de que é difícil mudar a alimentação da criança. Só finalizando a Boa. questão da alimentação, eu falo para eles, olha, eu tenho consciência de que isso é difícil,
só que é necessário. Então, apesar de ser difícil, a gente precisa tentar introduzir, mudar algumas coisas para que a criança possa evoluir, tá? É Esse isso menino mesmo. aqui, por exemplo, ó, ele chegou para mim na primeira consulta pesando quase 140 quilos, tá? 140 quilos. 16 anos ele tinha aqui. E essa foto Pois, aqui, ó, é na terceira consulta. pois, uau. Ele perdeu 56 quilos em um ano, Joana, tá? Oh, pois, E muito, ele, é ele muito. era, ele era um menino que não fazia atividade física, se alimentava mal, ele era agressivo, não no sentido de bater na mãe, nada disso, mas ele Ok. tinha impulsos agressivos, tá? Uhum, E o uhum. comportamento mudou totalmente. Hoje ele permanece saudável, inclusive tem a própria autonomia. Hoje ele trabalha já, tá? Mas espetáculo, Isso, fantástico, parabéns. isso aqui eram vídeos, ó, mas é que agora não vai dar para rodar, tá? Uhum, Bom, fantástico. então é isso. Aqui está o meu contato, tá? Muito E bem, olha só, eu Felipe, quero dizer aqui que o povo de Portugal tem que se orgulhar de ter uma pessoa como você olhando para tudo isso, porque isso é raríssimo, obrigado. tá? Eu já disse o quanto que eu admiro o teu trabalho e, poxa, pode contar Obrigado. comigo para o que for necessário, tá bom? Muito obrigada, Filipe. É assim, agradeço as tuas palavras. Sabes, também tenho grande apreço e admiração por ti e, sem dúvida alguma, que para mim, não só porque sou uma profissional de saúde, mas porque sei que sem saúde não pode haver nada mais, não é? Não há felicidade, não há bem-estar, não há realização sem saúde. Eu faço da saúde sempre o meu primeiro tema na política. E isso. Hoje em dia, penso mesmo que ser saudável é combater muitos lobbies, combater o Sem lobby da dúvida. grande indústria agroalimentar, desde logo, como falávamos da comida processada, o grande lobby dos cuidados de saúde, que perpetuam muitas vezes a doença em vez de combater, não é? Não vão às causas, como tu Infelizmente, foste. a saúde não é lucrativa, a doença é, né? Pois é exatamente isso. E claro, e a grande indústria farmacêutica. Portanto, também por isso, a saúde é um tema muito relevante politicamente. Mas pronto, Filipe, muito obrigada por teres disposto o teu tempo e a tua energia, para todos estes esclarecimentos. Eu estou convencida que, os nossos espectadores e ouvintes hoje vão com muito mais conforto de perceberem que há outros caminhos que podem explorar e que o autismo não é um diagnóstico fatal, último, imutável, mas que sim, Claro. que há caminhos que se podem explorar e experimentar, muitos deles bem-sucedidos. E pronto, e fica prometida uma próxima conversa, então, já com o feedback de todas as pessoas que nos seguiram e que vão deixar com certeza as suas partilhas, às quais vão querer também alguma clarificação. Obrigada de coração, Filipe. Eu que agradeço, Joana. Conte comigo aí para o que for necessário, tá? O prazer é Muito todo meu, obrigada. tá?